Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Há um só Deus, embora existam muitas religiões. Somos, portanto, filhos do mesmo Pai. E mesmo quem não acredita em Deus reconhece que a natureza nos faz irmãos. Por longos anos, as diferenças culturais, étnicas e religiosas engendraram sofrimento. Gandhi e Martin Luther King Jr. são ícones de uma nova era que entregaram a vida para que a igualdade elementar entre os homens fosse reconhecida e respeitada, não obstante a beleza da diversidade humana. A ciência finalmente revelou o óbvio. Todas as pessoas do planeta descendem dos mesmos antepassados, cujos vestígios arqueológicos, datados de 7 milhões de anos, foram encontrados na África. As diferenças são superficiais. Mais do que isso, todos os seres do planeta vêm da mesma matéria constitutiva, do mesmo barro, por assim dizer. Somos parentes, viajantes da mesma nau. Então, o que nos falta para viver como uma família? O aprendizado da fraternidade, no qual ainda somos bastante iniciantes. O filósofo contemporâneo francês André Comte-Sponville sugere que amemos nossos amores incondicionalmente e tratemos todos os demais como se os amássemos, como gostaríamos de ser tratados. Gentileza nos gestos, bondade e pureza de intenções são maneiras que esperamos ver entre irmãos. Isso não evitará eventuais discórdias, porque o conflito faz parte das experiências relacionais, pois as diferenças produzem desencontros. O modo como lidamos com os conflitos é que revelará nossa consciência fraterna. Começamos por dar aos outros o direito de ser diferentes e culminamos amando-os mesmo assim. Deus nos fez na infinita diversidade, mas une-nos na essencialidade. Procure estabelecer com todas as pessoas da sua vida um ambiente de relações harmoniosas. Tolerância, boa vontade e carinho são imprescindíveis. Jamais recorra à violência para solucionar qualquer questão. Ninguém consegue limpar a mão suja de lama na própria lama. Compreender o próximo como a um irmão é um primeiro passo para a compreensão de Deus. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar de um tema bastante interessante. Para a doutrina espírita, todos os espíritos, onde quer que estejam, encarnados ou não, têm uma tarefa a cumprir. Alguns são missionários, ou seja, veem o mundo com missões específicas. Mas isso acontece com as pessoas? Apenas com as pessoas? Grupos humanos também são responsáveis por tarefas em comum? Pois é. O nosso tema será a missão espiritual do Brasil. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença em nosso programa do professor Éden Lemos. Éden Lemos é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Éden, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado mais uma vez, Nilo. Estamos aqui dialogando e especialmente com um tema tão maravilhoso como esse. E bom dia a todos que nos acompanham pela Sim TV nesse momento. Como dissemos na abertura, não são apenas as pessoas, ou seja, os espíritos, as individualidades, que têm missões a cumprir. Como é que um lugar, como é que um país, como é que um grupo de espíritos carrega consigo uma tarefa, uma missão, um objetivo? Como é que isso funciona na prática? Muito bem. A primeira coisa que a gente poderia estar trazendo para explicar essa pergunta é imaginar que quando nós construímos uma empresa, seja ela privada ou pública, aquele grupo de integrantes dela constrói uma missão, constrói objetivos, constrói metas, estabelece um planejamento para que aquela instituição ela possa, então, realizar essa tarefa.
Imagine que no processo evolutivo do planeta Terra, Jesus, para nós espíritas, como aquele que coordena todo o processo de evolução do planeta, ele também vai gerenciando todo esse projeto, estabelecendo missões, ora para espíritos específicos, ora no contexto social, para os grupos de países, de culturas que constituem o nosso planeta. Então, cada nação, cada cultura do nosso planeta, na visão espírita, tem, de fato, uma missão a cumprir dentro do projeto de evolução da humanidade do planeta Terra. E a gente percebe que alguns países têm características específicas, né? Por exemplo, na área da ciência, outro país na área do comércio, outro país na área da beligerância, né? Tem países que têm uma afinidade com a guerra enorme, não é? Mas o Brasil, no livro Brasil, Coração do Mundo, ditado pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos coloca o nosso país com uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade imensa, que é servido e exemplo para o resto do mundo. Tá? Como é que essa missão está sendo cumprida? Ou, deixa eu reformular um pouco a pergunta, o Brasil está levando a cabo essa tarefa, essa missão de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Essa questão ela é muito complexa, Nilo, porque dependendo de como nós analisemos a execução dessa tarefa, seja no curto prazo, se a nossa visão é de curto prazo, digamos, de algumas décadas, a gente vai ter uma resposta extremamente comprometedora do cumprimento dessa missão. Mas se nós observarmos a missão do Brasil na longa duração, questão de milênios, então a gente vai perceber que nós estamos seguindo adiante, passo a passo, e realizando a tarefa, talvez não na velocidade que nós poderíamos e temos condição de realizar, mas dentro daquilo que é possível. Então, eu coloco isso porque, quando nós analisamos essas questões de cumprimento de tarefa, de nações, que sempre tem que ser na dimensão do bem, da execução, da lei de amor, de justiça e de caridade, que é a lei maior que rege as nossas relações humanas, muitas vezes nós temos uma visão muito ansiosa do cumprimento dessas missões. Muito imediatista. Muito imediatista. E as tarefas que demandam mudança de cultura, como essa, né, de nós reavermos o Evangelho de Jesus na clareza, na pureza cristalina da Galileia que ele nos trouxe, é uma tarefa de milênios. A gente diz isso, alguém pode estar aí, algum telespectador está ouvindo, dizendo, mas está fugindo da resposta. Então, imagine, o projeto de Jesus, que é levar a humanidade a viver a lei de amor, de justiça e de caridade, ele mesmo veio pessoalmente aqui no desdobramento dessa tarefa. E quantos milênios esse trabalho está sendo realizado? Esse projeto começou com a presença humana aqui, 4,5, 4,3 milhões de anos. E nós já estamos vivendo a lei de amor. Então não é porque Jesus não esteja nos levando a cumprir a tarefa, é porque nós precisamos de tempo para compreender essa lei e vivenciá-la. Então, nesse sentido, nós diríamos que o Brasil caminha para o cumprimento da sua tarefa de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, mas é uma tarefa que vai demandar ainda muito tempo para ser concretizada, até porque muitos de nós achamos que só os espíritas temos responsabilidade com essa tarefa. E não é uma tarefa só dos espíritas, é uma tarefa do Brasil, coletivo, de todos aqueles que se envolvem com o pensamento de Jesus. Agora, os espíritas, nós temos uma clareza maior dessa visão pelas revelações que, por exemplo, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos nos trouxe com a batuta, o acompanhamento de Emmanuel. Espero ter apresentado um pouco da complexidade e da certeza de que o Brasil caminha nessa direção. Você falou em Humberto de Campos, não é? No livro que nós já falamos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Humberto de Campos diz que o Brasil recebeu das mãos de Ismael essa tarefa, das mãos de Jesus, essa tarefa passando para Ismael, para levar a cabo aqui junto conosco, junto com o nosso país. Para o pessoal que está em casa, quem é Ismael? Quem é que seria esse espírito Ismael encarregado dessa tarefa tão grandiosa? Muito bem. Esse Ismael
ao qual Humberto Campos se refere é o mesmo Ismael da tradição bíblica, filho de Abraão com a escrava Agar, e que depois, quando a Sara concebe, eles são expulsos, não é? E segundo os dados históricos, ele vai gerar, não é, a nova cultura árabe. Os povos árabes nascem, tradicionalmente, se diz, historicamente, dessa construção que esse espírito veio colaborar. Então, a referência histórica é desse mesmo. E qual é a ligação dele com o Brasil? A ligação dele com o Brasil, que nós podemos dizer assim de forma categórica, é do projeto de Jesus de iluminação da humanidade com a sua boa nova de luz, que nada mais é do que a lei de amor, de justiça e de caridade, a lei maior que rege todo o universo. Então, dentro desse projeto, naquele instante, Ismael, então, como um dos trabalhadores que ajudam Jesus na evolução da humanidade, ele, então, vai assumir essa tarefa espiritual de conduzir do mundo espiritual, em nome de Jesus, esse grande projeto da nação brasileira de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É interessante essa nossa conversa para vocês perceberem que as coisas não acontecem ao acaso, as coisas obedecem a um grande planejamento, a um grande projeto. Vamos voltar daqui a pouco ainda conversando sobre esse assunto, a missão espiritual do Brasil. Voltamos já. Estamos aqui com Éden Lemos, falando sobre a missão espiritual do Brasil. Éden, uma das páginas lamentáveis da nossa história foi a escravidão, indiscutivelmente. Sobre esse assunto, o Humberto de Campos se refere como se fosse uma página negra na história do Brasil. Ismael teria então se encontrado com Jesus e, nessa ocasião, o mestre expôs a sua tristeza diante do quadro de sofrimento e dor presenciados na Nova Terra. Seria esse episódio da escravidão um comprometimento do país diante da sua nobre missão? Aliás, a Guerra do Paraguai também, aquele genocídio e tal, isso comprometeria a nossa tarefa, o nosso desenvolvimento? Pronto. Continuando naquela mesma perspectiva que nós colocamos no bloco anterior, se nós agora começarmos a analisar a execução da missão do Brasil na longa duração, colocando aí milênios de trabalho, não é? Nós vamos sim entender que a experiência da escravidão no Brasil, como também a própria Guerra do Paraguai, são momentos extremamente negativos no processo de execução dessa tarefa, dessa missão espiritual do Brasil. Mas isso não significa comprometimento total, nem um comprometimento, digamos assim, geral da missão. É uma experiência que vai ficar registrada. Ao longo do tempo, o Brasil vai ter, como está tendo, oportunidade de resgatar esse compromisso coletivo, tanto com o Uruguai, quanto também, aliás, tanto com o Paraguai, quanto com os negros, descendentes de negros no Brasil. E nós percebemos pela forma como isso vem se dando ao longo do tempo, né, saindo da história do Brasil mais recente, a gente vai notando que nós estamos, de certa maneira, avançando, né, no sentido de valorizar a presença negra na nossa cultura brasileira, como também de respeitar os povos aqui na perspectiva da relação no Mercosul, o Brasil como economia mais forte, de possibilitar que essas economias e esses povos que foram, de certa maneira, prejudicados pelo Brasil, no caso específico do Paraguai, a gente possa estar retomando. Então, assim, é uma preocupação? Sim. Foi uma preocupação? Sim. Permanece uma preocupação? Permanece. Mas nós estamos, aos poucos, conseguindo superar esse débito coletivo do Brasil, continuando, ao mesmo tempo, e ratificando a missão espiritual do Brasil, que tem tudo a ver, não é? Porque na hora em que eu assumo um compromisso coletivo e eu dou condições desses que foram violentados de terem uma vida mais digna,
então nós estamos vivenciando o próprio Evangelho. Agora, isso não quer dizer que nós estamos no melhor estágio. Eu quis só mostrar que a gente está tendo possibilidades e criando possibilidades de superar esse compromisso coletivo. Mas não estou dizendo aqui que a gente já superou. Os negros no Brasil ainda precisam de um espaço bem mais digno, não é? E nesse quadro, o Espiritismo teria um papel importante. A gente pode até colocar assim, o Espiritismo nasce na França, todos nós sabemos, mas é no Brasil que ele finca raízes e é no Brasil que ele se expande. Isso é parte desse papel de coração do mundo? Com certeza, porque na hora em que a Europa, que vivenciou todos os climas da Primeira Guerra Mundial, não é? E posteriormente da Segunda Guerra Mundial, o quadro espiritual e dos relacionamentos humanos dentro da Europa se tornaram extremamente distanciados do Evangelho de Jesus. E diríamos até que socialmente um verdadeiro caldeirão de interesses que ainda hoje a gente vê como é difícil ser negociado mesmo com a União Europeia, e etc., né? Mas assim, a vinda para cá do Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, está sim dentro dessas demandas para que o Brasil alcance a sua missão. Até porque o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, segundo, obviamente, a nossa perspectiva espírita, né, de entender o Consolador, ele tem como tarefa maior trazer a boa nova de Jesus para a contemporaneidade, para que nós entendamos o pensamento de Jesus de forma mais profunda na contemporaneidade. Então, o Espiritismo vem colaborar com o entendimento da humanidade acerca dos ensinamentos de Jesus e da lei de Deus. Então, logo, tem tudo a ver. A vinda para cá é um dos pontos fundamentais para que o Brasil cumpra a sua tarefa como coração do mundo, pátria do Evangelho. As outras nações têm missão também? Tem, sim. Emmanuel vai dizer, não é, inclusive na introdução do livro de Humberto de Campos, que cada país tem uma tarefa. Se nós imaginarmos, por exemplo, na Antiguidade Clássica, a Grécia teve a grande missão de trazer para o pensamento humano a concepção filosófica. A nação, digamos assim, romana, com o direito, com um Estado revolucionário, um Estado, digamos assim, que aceitava todas as culturas, com um direito que incluía, de certa maneira, uma diversidade maior de pessoas, de seres humanos. Então, outros povos, se a gente imaginar na Europa contemporânea, né, a Alemanha, por exemplo, né, com todo o conhecimento tecnológico, a França, com as discussões filosóficas, educacionais, né, o próprio Estados Unidos, não é, que se tornou a locomotiva do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, ajudando, de certa maneira, ao mundo, à economia global, né, as nações do planeta, a retomarem o crescimento e uma vida mais harmônica dentro das condições da nossa evolução ainda. Enfim, todos os países têm, né? Os nossos governantes, então, os nossos líderes políticos, eles teriam, então, uma assistência espiritual. Eles teriam, então, uma equipe espiritual que os auxiliasse nesse trabalho, seria assim? Nós poderíamos dizer que a assistência espiritual do bem, ela independe de nação, independe de cultura. Essa ação dos benfeitores espirituais, ela é global. Agora, cada nação, com a sua tarefa mais específica, vai ter um grupo de espíritos vinculado àquele projeto que vai ajudar para que essa nação alcance. No caso do Brasil, não são só os políticos, as pessoas mais famosas dentro da estrutura do poder do nosso país. Eles também. Mas também eu, você, cada um de nós... Eles têm a capacidade decisória, né? Mas nós também temos a capacidade decisória. Agora mesmo a gente vai se aproximar de uma eleição e não são eles que ditam, somos nós que ditamos. Quanto mais o povo brasileiro descobrir isso, a gente vai entender que os nossos mentores também nos ajudam, não é? E podem nos ajudar muito a um progresso melhor da nossa própria sociedade. Então, é interessante a gente perceber essa outra dimensão. Não é só a presidenta Dilma que tem assessoria, ela tem,
na tarefa que ela executa, ela tem sim, com certeza. Mas nós também, como pais de família, mães de famílias, responsáveis por setores da sociedade, as mais variadas condições e situações. E como eleitores, meus irmãos, vamos dar mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta e o próximo quadro vai ser composto por perguntas dos telespectadores, ainda sobre o assunto, a missão espiritual do Brasil. Voltamos já. Vamos agora ao quadro Espírito e Vida Responde. Nesse bloco, os telespectadores fazem as perguntas e os nossos convidados respondem. Hoje, Éden Lemos falando sobre a missão espiritual do Brasil. Eu gostaria de saber qual a missão espiritual do Brasil. Ana, como já foi colocado aqui nos blocos que antecederam esse momento, a missão espiritual do Brasil é, de fato, fazer com que a boa nova de Jesus, aquela que foi apresentada pelo Mestre na Galiléia de mais de 2 milênios atrás, ela possa ser revivida na sua pureza cristalina dos primeiros dias do Mestre conosco. Essa é a grande tarefa. Agora, é uma tarefa coletiva da nação brasileira, que cabe aos espíritas um papel bem profundo nessa missão, pelo conhecimento dela, pela visão mais ampla que nós temos da vida, mas que a todos aqueles seguidores de Jesus somos responsáveis para que o Evangelho do Mestre chegue a todos os povos do mundo dentro dessa perspectiva que o Espiritismo esclarece, que o Espiritismo apresenta, mas uma tarefa ampla para todos nós brasileiros. Eu queria saber qual a opinião de Jesus sobre os brasileiros de hoje. Olha, Diego, infelizmente eu não tenho uma relação tão próxima com Jesus, tá certo? Para poder responder para você com toda a segurança. Mas nós diríamos que dentro do processo de construção da evolução da nossa nação, nós temos, em algumas dimensões, nos equivocado em alguns momentos, mas nós também temos, em outros momentos, realizado conquistas muito positivas. Então, se nós começarmos a analisar que somos uma nação ainda muito jovem, não temos nem 600 anos ainda de existência, enquanto outras nações têm 2 milênios, 4 milênios de existência, outras têm alguns séculos, não é, de existência, nós podemos dizer que a nossa nação, apesar dos equívocos, como o da escravidão, como da Guerra do Paraguai e outros que ocorreram dentro e que a nossa história vem registrando e a cada dia mais trazendo novas perspectivas de entendimento desses fenômenos, nós estamos caminhando dentro de uma perspectiva construtiva e nós diríamos que o Senhor não está feliz, mas o Senhor tem em nós ainda, pelo que nós já conseguimos realizar, tem uma esperança muito, muito positiva. Haja vista o que Ele estabeleceu para nós, transladando a árvore do Evangelho para o Brasil. Como as crianças podem ajudar na missão espiritual do Brasil? Celeste, nós precisamos compreender que as crianças, dentro do processo de construção da missão espiritual do Brasil, são espíritos que voltam. E nós precisamos, cada vez mais, investir na formação dessas crianças no caminho do bem, dando o conhecimento da mensagem de Jesus da forma mais adequada para essas crianças, esses jovens, e que eles possam, através da percepção do nosso exemplo e da nossa dedicação em vivenciar essa mesma mensagem, eles possam compreender Jesus e se apaixonar também por Jesus. Dentro dessa perspectiva, essas crianças vão ser os continuadores. As novas gerações são continuadoras desse processo de cumprimento da missão de Jesus, da missão espiritual que Jesus colocou para o Brasil. Então, nesse sentido,
elas são muito importantes, porque elas vão dar continuidade desta obra. Então, por isso que precisamos cuidar muito de nossas crianças. Onde está o Deus, né, que é a pessoa do bem, dentro de nós? Como é que nós poderemos focar o bem diante de tanta turbulência, diante de tanta violência que nós deparamos no dia a dia? Olha, Michele, essa pergunta ela é muito boa. Porque muitas vezes nós compreendemos que o processo de evolução é uma calmaria. Que de repente nós vamos receber uma graça que vem de Deus resolvendo tudo. Só que na visão espírita não é bem assim. Todo o processo de evolução humana é um processo construído pelos seres humanos, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus e todos os espíritos que estão ao lado do Mestre Jesus, cumprindo as decisões de Deus em relação à evolução do planeta Terra. Então, diante da dificuldade, nós temos que compreender que é nessa dificuldade que nós vamos perceber quais são as nossas limitações. E nós, seres humanos, é que precisamos melhorar. A ajuda dos mentores estão aí presentes, acompanhando a humanidade ao longo de todo o tempo da sua existência. Agora, cabe a nós ter a sensibilidade de poder entender na dificuldade, entender a crise como oportunidade de autoconhecimento, de superação e de avanço. Agradecemos a presença do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Éden Lemos, em nosso programa. Éden, muito obrigado pela sua presença conosco. Eu é que agradeço a você, Nilo, a organização do programa e a todos vocês que nos assistiram com tanta caridade nesse instante, nessa manhã. Muito obrigado. Vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa agora dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam o assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí algumas. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. A Caminho da Luz, pelo espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. As Mesas Girantes e o Espiritismo, de Zeus Van Tuyl. Os Intelectuais e o Espiritismo, de Ubiratã Machado. Chegamos ao final do programa Espírito de Vida, mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.